Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso estudo. Meus amigos, quando vocês entram em contato com algo muito interessante, a primeira coisa que vem ao coração não é querer partilhar aquilo com as pessoas, com os amigos e as amigas? Pois é isso que eu estou fazendo aqui agora. Novamente eu estou trazendo essa obra, esse livro Horizontes da Fala, que eu estou relendo, porque eu estou encontrando tanta coisa profunda aqui, tanta coisa interessante em relação ao ato de falar, que vem essa necessidade e esse prazer em estar partilhando com os amigos essa filosofia profunda que o livro traz. Então eu trouxe alguns trechos aqui para a gente analisar um pouco sobre as reflexões que esse autor faz. Esse autor é miramês, através do médium João Nunes Maia, escreveu essa obra. Uma obra magnífica. Falar, o ato da fala, nós já sabemos que traz muitos benefícios para o ser humano, inclusive na área da saúde. Falar com ponderação, falar com prudência, falar na sintonia do bem. O ato de falar pode até curar. A psicanálise já vem demonstrando isso, como que quando nós conseguimos falar dos nossos sentimentos, colocar para fora aquilo que está embolado dentro de nós, o nosso inconsciente, como que isso traz uma saúde psicológica e, consequentemente, através do fenômeno da psicossomática, traz também uma saúde física. Mas esse livro aqui, ele une esse conhecimento da ciência da fala com o conhecimento espiritual, que aí fica muito interessante, porque realmente ele trata da causa dos problemas e ele trata realmente de uma filosofia de vida que busca a harmonização de todos os campos do nosso ser, do nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental e o nosso espírito. Então veja bem, eu trouxe alguns trechos aqui. Olha esse trecho, o que o autor fala. É bom que saibas que a palavra educada de um iniciado produz os efeitos mencionados, são os efeitos de saúde. E ainda mais, porque estimula em quem ouve, como em quem fala, um alcance maior na aquisição da fé, e esta faz vibrar com grande vigor os centros de força, que acionam as glândulas internas na segregação de variados hormônios, garantindo um bem-estar indizível ao coração. Então veja bem o que o autor vem falando aqui. Que quando nós ouvimos alguém falar no bem, falar bem sobre o bem, sobre assuntos voltados para o lado mais profundo da vida, para o lado espiritual, para o evangelho, para a caridade, para o amor, para o perdão, essa fala, principalmente se vier de um coração puro, essa fala ela produz naqueles que ouvem uma harmonização dos centros de força do nosso corpo. Esses centros de força, a medicina chinesa chama chakra. São chakras ou chakras que nós temos no corpo, são 7 que nós temos, começando aqui pelo chakra coronário, chakra da inspiração, chakra frontal do conhecimento, chakra laríngeo, chakra cardíaco, chakra gástrico, chakra genésico e o básico. São 7 chakras, são 7 centros de forças, vórtice de energia, que regulam o funcionamento do nosso corpo. Regulam as correntes de energias, os meridianos de energias que circulam sobre o nosso corpo, da cabeça até os pés. Geralmente, quando uma pessoa está com uma problemática física, essa problemática está associada a um centro de força desse. Por exemplo, se uma pessoa
está com uma problemática ligada à questão cardíaca, é bom ela estar olhando como é que está o estado emocional dela, como é que estão os sentimentos, porque isso pode harmonizar ou pode desequilibrar o centro de força cardíaco, prejudicando posteriormente, depois de um bom tempo, o órgão referente a esse centro. E assim na região gástrica, em todas as regiões do corpo, nós temos vórtices de energia que regulam o funcionamento daqueles órgãos. Então o que está falando aqui é que o ato de falar, quando alguém fala, pode influenciar no sistema endócrino daquele que ouve, ou seja, nos hormônios, na liberação dos hormônios. E isso acontece mesmo, meus irmãos. Quando a gente está vendo alguém falar algo bom, algo que harmoniza, quando há uma empatia, uma afinidade com o pensamento daquele que está ouvindo, nós que ouvimos sentimos a influência energética daqueles que está falando. E de certa maneira o nosso corpo pode relaxar simplesmente em ouvir alguém falar. Podemos entrar num estado de meditação, num estado de relaxamento. Então é bem interessante isso aí. Depois eu reservei um outro trecho aqui para mostrar para os amigos. Olha bem. Quando qualquer criatura se esforça com sinceridade, os céus incumbem os bons espíritos de fazerem a cobertura correspondente aos seus empreendimentos. Aqui ele vem falando sobre o poder que nós temos de criar as coisas, criar as situações da nossa própria vida. Os nossos empreendimentos, os nossos projetos, os nossos planos. Ele trata da palavra mostrando que quando nós escolhemos usar as palavras certas, quando nós escolhemos conversar com mais harmonia, conversar com mais educação, conversar temáticas que visam a construção de um homem melhor, de uma humanidade melhor, de uma sociedade melhor, e nós fazemos esses projetos de trabalho para, de alguma forma, ajudar as pessoas, ajudar a nós mesmos, ajudar a sociedade, mesmo dentro da nossa limitação, quando iniciamos a vida, a espiritualidade ajuda o nosso empreendimento, sempre ajuda. Existe, inclusive, aquela frase, faz a sua parte, o céu te ajudará. Então, o que a espiritualidade espera é só que nós façamos a nossa parte, que nós iniciemos com sinceridade, com pureza de alma, com humildade também, não exaltando o ego, mas aumentando a satisfação em estar levando o bem para o ambiente onde se vive. Então é isso que ele fala. Quando a criatura se esforça com sinceridade, os céus incumbem os bons espíritos de fazerem a cobertura correspondente aos seus empreendimentos. Muitas vezes ficamos muito preocupados, com o resultado, e às vezes o resultado ele já está ali esperando a gente apenas começar para poder vir. Na verdade, o trabalho voltado para o bem, ele requer apenas uma predisposição do ser em estar contribuindo com sinceridade para ele. O resto, o próprio trabalho dá conta de si mesmo, a espiritualidade ajuda. Se a gente faz a parte da gente, muitas vezes a gente olha um trabalho assim e parece que ele não está indo, parece que vai acontecer alguma coisa, que está difícil daquilo caminhar. Se a gente perseverar com sinceridade, com tranquilidade, alguma coisa acontece e lá na frente a coisa se resolve. Então, às vezes, o que a vida pede da gente é apenas um mínimo de perseverança, de persistência, de sinceridade no trabalho, na caminhada, para que o céu corresponda a isso. Então, é bem interessante. Em relação à fala, é isso. Muitas pessoas ficam muito angustiadas na vida, em processo depressivo, em processo triste, e aí as obras
os estudiosos da área vêm e falam, olha, vamos mudar o modo de falar, vamos mudar as nossas conversações. E aí a pessoa começa a tentar mudar e começa a querer falar coisas boas, só que rapidamente a pessoa desanima. E aí que está a questão. Às vezes nós temos que perseverar na palavra do bem. Mesmo que às vezes o mundo, no momento, coloque barreiras, coloque obstáculos, é importante perseverar. Perseverar na palavra branda, na palavra mansa, perseverar no estudo, no conhecimento, e gradativamente nós vamos quebrando essas barreiras, que na verdade essas barreiras estão dentro da nossa própria mente, são condicionamentos lá de trás que a gente vai superando devagar, mas à medida que a gente vai perseverando, vai ficando cada vez mais fácil caminhar. É como praticar um exercício físico, né? No início, quando a gente começa a praticar, tudo é muito difícil, o corpo não está acostumado, mas você sabe que aquilo faz bem para você, faz bem para a sua saúde. Aí você persevera, já pratica 1 semana, 2 semanas. No segundo mês você percebe que o corpo já está mais acostumado com aquilo e você já passa a praticar aquele exercício físico com prazer. É a mesma coisa na mudança na maneira de falar ou na maneira de pensar. A gente escolhe começar a falar coisas melhores. Existe um condicionamento antigo que não quer que mude esse modo de falar, mas você persevera e cada dia vai acostumando mais o próprio cérebro a produzir boas palavras e bons pensamentos. Daí a pouco nós estamos vivenciando um estado de paz que foi desenvolvido por nós mesmos através de uma escolha nossa, né? Olha bem outra coisa interessante que ele traz aqui, meus amigos. Quase todas as nossas tribulações e enfermidades estão ligadas ao nosso modo negativo de pensar, de sentir e de falar. Fantástico isso, né? Veja bem, modo de pensar, de sentir e de falar. 3 campos da nossa vida que transformam a nossa maneira de viver, a nossa maneira de sentir, transforma a nossa qualidade. E nós temos poder sobre isso. Essa é a questão. Maneira de pensar. A primeira coisa para mudar é percebermos que o nosso cérebro, que a nossa mente, traz pensamentos involuntários para a nossa cabeça o tempo todo. Do nada a gente começa a pensar num negócio, não tem nada a ver, aquilo vai engatilhando outro pensamento, aí outro pensamento, daí a pouco nós estamos viajando em pensamentos que não foram escolhidos por nós. Então começamos a observar esse processo mental, que é o início para conseguir controlá-lo depois. Observar como que a mente joga pensamentos involuntários o tempo todo. Observar como que a nossa mente é acelerada. A gente não pensa por si próprio, a gente é pensado, é como se fosse um piloto automático que fica pensando. Inclusive os celulares, os aparelhos eletrônicos, potencializou ainda mais esse processo meio desordenado de pensamento acelerado. Porque as pessoas estão o tempo todo ali mexendo no celular, qualquer momento de folga está no celular, então não estão tendo tempo de observar a sua casa mental, de observar o seu estado emocional. Se a gente não observa a gente mesmo, se a gente não faz essa auto-observação diariamente, dificilmente a gente consegue controlar o nosso modo de pensar e o nosso modo de sentir. Então a primeira coisa é observar como que eu estou pensando. Eu estou pensando coisas boas que estão me trazendo prazer, ou estou agarrado em pensamentos negativos e turbulentos que estão me trazendo mal-estar? Como que eu estou sentindo? Será que eu estou ansioso? Será que eu estou magoado? Observar os sentimentos também, sem julgar, sem auto-julgamento ou auto-cobrança, ou halo-julgamento, julgamento do outro. Não, apenas observar.
aceitar a realidade em que estamos em determinado momento, aceitar a vida como ela é e perceber que tem como nós mudarmos, tem como nós mudarmos a nossa maneira de sentir e a nossa maneira de pensar. O estoicismo fala muito isso, uma corrente filosófica, que o nosso mundo interno está sob o nosso poder. O mundo externo não. Em volta de nós as pessoas muitas vezes tomam decisões, fazem coisas que não estão no nosso controle e nem devem estar, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Agora nós não. O nosso mundo interno, quem controla somos nós, pelo menos deveríamos controlar. Então começa por observarmos como nós estamos pensando, como nós estamos sentindo e devagar ir direcionando os pensamentos e mudando a polaridade de um pensamento negativo para o pensamento positivo e mudando a polaridade das emoções também. Quando nós percebermos, nós estamos permanecendo num estado de paz, de alegria, de bem-estar. Mas ele vem falando uma outra coisa, o falar, que é pensar, sentir e falar. O falar é aquilo que mais ocasiona modo de pensar. Quando a gente ouve uma fala, aquilo faz a gente gerar um tipo de pensamento. Quando a gente mesmo fala, nós estamos gerando também um estado emocional em nós mesmos. Então, se nós soubermos escolher o que falamos, escolher as palavras que usamos, nós estaremos influenciando o nosso próprio estado interior. Então, meus amigos, fica aí a dica, as dicas dessa obra maravilhosa, recomendo a todos lerem, porque realmente é um livro muito profundo e mostra como nós temos o poder de mudar a nossa vida para melhor a partir da mudança das palavras que usamos no dia a dia. Porque, consequentemente, essa mudança das palavras é consequência de uma mudança de pensamento e automaticamente depois uma mudança de sentimento. Agora ele fala algo interessante. Ele fala que mesmo se a gente não estiver conseguindo manter pensamentos voltados para o bem, mesmo se o nosso pensamento e até o nosso sentimento ainda está meio negativo, meio turbulento, se a gente escolher as palavras voltadas para o bem, palavras positivas, elas passam a influenciar os nossos pensamentos depois. Então acontece também, tanto o pensamento influencia as palavras que proferimos, mas também se escolhemos as palavras melhores, elas vão influenciar o nosso modo de pensar com o tempo também. Então é começar a exercitar falar bem. Falar bem significa falar no bem, porque automaticamente isso vai transformar a nossa vida como um todo. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por estar aqui conosco e muita paz.